Sem dúvida, as corridas de Cali têm um apelo muito grande na população, um impacto enorme, inclusive em questão de patrocínio e outras mais. E é como o público comum toma conhecimento do atletismo. Porque as provas de pista e campo, na América do Sul, elas ficam restritas a um grupo de aficionados, de pessoas que realmente estão diretamente envolvidas no atletismo. Mas as corridas de Cali, as coisas de rua, elas representam o atletismo na sua essência, fazem parte do cotidiano das pessoas. E, por isso, elas são um grande veículo de que o atletismo se serve para obter popularidade. Dieta, ¿cuáles son, en su concepto, los retos de la Confederación Suramericana de Atletismo? ¿Hacia dónde apunta el esfuerzo de este organismo continental de cara a, lógicamente, promover el desarrollo de la disciplina, en este caso el atletismo? Durante muitos anos, a Confederação Sul-Americana de Atletismo teve um centro de excelência em Manaus, Amazonas. E ele foi responsável, em grande parte, pela evolução do atletismo na nossa área. Hoje, essa função está mais vinculada às próprias federações nacionais, que têm feito um esforço enorme, apesar das dificuldades que são quase intransponíveis. Aqui na Venezuela mesmo, o apoio é recebido pelo Comitê Olímpico e pelas federações especializadas, incluindo o atletismo, não são os necessários para que o esporte se desenvolva efetivamente. Mas o esforço de todos, atletas, dirigentes, treinadores, tem superado essas dificuldades e conseguido vários louros positivos. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o atletismo sul-americano teve 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Agora, em Birmingham, nós conseguimos uma medalha de ouro com a nossa extraordinária Yulimar Rojas e 1 de prata com o brasileiro no salto triplo, o Mir Júnior. Enfim, nós temos sempre conseguido um destaque. Poderia ser maior se houvesse recursos mais substanciais por parte das autoridades de toda a América do Sul. Solo quisiera hacer una pregunta más, pero si usted desea tomarse su cafecito. No. Okay. Bueno, ahorita lo vimos en el museo y entiendo que usted tiene una colección personal, ¿no? Un poco háblenos de eso, ¿no? Me imagino que primero cómo inició eso y a qué lo ha llevado, ¿no? ¿A dónde está hoy ese museo? Eu comecei a colecionar muito pequeno, porque meu avô materno, que era português, ele era também um colecionador de moedas e selos, estampilhas do Brasil. E quando eu era pequeno, ele me colocava ao seu lado e começava a mostrar como eu poderia, por intermédio daqueles pequenos objetos, me interessar pela cultura dos povos, pela história, geografia, sociologia, e aquilo me motivou muito. Eu colecionava algumas coisas, mas quando eu ingressei no esporte, e aos 15 anos eu já presidia uma associação de jovens no estado do Amazonas, que é o meu estado natal e onde eu vivo até hoje, na cidade de Manaus. Então eu comecei a me interessar por esse aspecto dessas atividades humanas, né? Que é tão rico também. E desde cedo, então, eu comecei a me interessar pelo estudo dos objetos e para isso eu precisava tê-los para poder observá-los mais de perto, com mais apuro. E fui evoluindo, que hoje eu tenho mais de 70.000 peças relacionadas aos Jogos Olímpicos, e a maioria, e outras mais com o esporte em geral. E elas estão muito bem acondicionadas. Eu participo de muitas exposições internacionais. Há coisa de um mês em Birmingham, na Inglaterra, a Confederação Sul-Americana, que por meu intermédio também adquiriu, ao longo desses últimos anos, excelentes peças. Ela doou, no ano do seu centenário,
à Federação Internacional 100 peças. E da mesma maneira, nós estamos entregando a todas as federações nacionais da América do Sul 100 peças com a história do atletismo ao longo do tempo, desde a antiguidade clássica, para que se preserve a memória e para que elas possam ser exibidas para as novas gerações. ¿Cuál es su objeto más preciado de todo eso que coleccionó? ¿O cuál le tiene cariño por alguna significación especial? Elas são muitas, é difícil. Há uma medalha interessante de 1901 que foi de uma competição realizada nos Estados Unidos paralela à exposição pan-americana. E, pela história, eu reputo que esse foi o momento primeiro do que depois se tornariam os Jogos Pan-Americanos. É um evento que não é citado. Os Jogos Pan-Americanos, os primórdios dele, geralmente as pessoas remontam a 1937, quando houve jogos chamados Pan-Americanos em Dallas, nos Estados Unidos, mas eu coloco que isso veio bem antes. Em 1901, essa medalha dos 800 metros, uma medalha em terceiro lugar, é uma prova tangível desse início de um movimento desportivo na América como um todo.